o nosso horário da live é às 18 horas, né? 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Mas hoje eu me atrasei, porque finalmente hoje eu consegui me vacinar. Então, hoje foi o dia hoje eu me vacinei, vacina aí contra a Covid-19. E então, por isso que eu me atrasei, tá? Então, aí é uma razão aí muito boa, um motivo muito bom, né? Porque nós, profissionais ali que na linha de frente, acho que foi uma das melhores notícias, foi saber que a vacina foi utilizada para cá, para Manaus, e que os profissionais de saúde da linha de frente já iam ser vacinados. Então, hoje foi o dia que eu me vacinei, então por isso, né, justificando aqui por que eu estou aqui na nossa live essa hora, tá bom? Então vamos começar, chega de conversa, vamos falar um pouco sobre informação demais, né? Muitos dos meus alunos chegam para mim e falam, Cíntia, é muita informação, eu não consigo gravar tudo isso. E aí eu vejo que essa informação demais me deixa inseguro. É possível informação demais te deixar inseguro, não te permitir ter segurança? É possível sim, porque você acaba que sabe um monte de coisa, mas no final das contas, você não sabe aplicar, né? É como se você tivesse um monte de ferramentas, um monte de conhecimento, mas você não sabe o que fazer com elas. Então, nem sempre informação vai te trazer segurança, tá? Então, assim, não é qualquer curso, não é qualquer grade curricular, especialização, não é qualquer um que vai, né? Ah, porque vai me dar informação, então eu vou saber. Não. Precisa ser uma informação de qualidade, precisa ter um conteúdo de qualidade, precisa ter um conteúdo voltado para a prática clínica, tá? Então, que isso é muito difícil hoje. E precisa, de fato, ter um conteúdo em que relacione sempre a teoria, né? A teoria com os achados clínicos do paciente, com a patologia, com a fisiopatologia. Porque como que a gente faz? Como que acontece? Na faculdade, a gente aprende lá, né? A gente tem o módulo fisiologia, a gente tem o módulo de respiratória, a gente tem o módulo de cardio, tem o módulo de hospitalar, tem o módulo de UTI, tem vários módulos. E aí a gente vai aprendendo o quê? Pingado, né? A gente vai aprendendo aqui pingado, pingado, pingado aqui. E quando a gente chega lá na UTI, quando você chega na UTI, você vê que o paciente, você precisa pegar todas aquelas disciplinas e fazer isso aqui, ó, no paciente, juntar tudo no seu paciente. E aí é quando embaralha tudo, e é quando vem a confusão, e é quando vem a insegurança. Da mesma maneira, se você, por exemplo, fiz a graduação e agora eu vou fazer cursos, né? Vou fazer curso, aí faço um curso de gasometria num lugar com uma pessoa, faço um curso de ventilação mecânica num lugar com uma pessoa, faço um curso de raio-x num lugar com outra pessoa, e aí você vai também aprendendo ali fragmentado, né? Você vai aprendendo fragmentado. E não consegue relacionar o raio-x com a gasometria, com a ventilação mecânica, quando no final, no fundo, é tudo uma coisa só. Você precisa, como eu já falei, você precisa juntar tudo no seu paciente. Quando junta tudo é que vem a confusão, né? Que vem não consegue, e aí vem a insegurança. E aí é quando meus alunos falam, né? Nossa, é muita coisa. Você passa muito conteúdo, você fala muita coisa, muita informação, eu não consigo anotar, eu não consigo gravar, eu não consigo... Então, assim, vamos lá. Primeiro, sobre a quantidade de informações. Se você, né, uma dica, né, já vai a primeira dica aí. Se você está assistindo uma aula, né, se você está fazendo um curso, anote o que você precisa anotar, tá? Eu vejo muito dos meus alunos, quando eu estou ensinando, estou dando aula, eles estão o quê? Gravando com celular, né? E aí, quando você grava com o celular, você está terceirizando o seu aprendizado para o seu celular. Quando você grava com o seu celular, você está, tipo, deixando aqui, ó. Você tá mandando, preste bem atenção, tá? Isso é mindset, tá? Isso é programação mental. Quando você está gravando aquela aula, você está dizendo para o seu cérebro, isso não é importante agora.
depois eu estudo, depois eu vejo esse vídeo e vou estudar. Mas agora isso aqui não é importante. E acaba que o professor está te falando lá na hora não vai reter no seu cérebro. Porque o seu cérebro sabe que você está gravando. Então ele não vai prestar atenção e ele não vai dar importância. Se você não está prestando atenção na aula, naquele momento ali, você não vai ter dúvida, você não vai ter perguntas. E na hora que você estiver assistindo o vídeo, se você for assistir o vídeo depois, porque muitas vezes depois você vai atrás desse vídeo, depois de muito tempo, mas se você assistir esse vídeo, vai surgir a dúvida lá e você não vai ter com quem tirar essa dúvida. Então, cuidado quando vocês estiverem num curso, estiverem assistindo uma aula, quando vocês estiverem filmando, tá? Isso é a mensagem que você passa para o seu cérebro. Então, hoje aqui, as dicas são dicas para você estudar, para a qualidade dos seus estudos e como que você vai fazer para administrar esse tanto de conteúdo que você precisa saber para ser um fisioterapeuta intensivista, tá? Então, esse já é a primeira dica. Quando estiver em aula, grave, né? Porque coisa deixa gravado lá, então pede para alguém gravar, mas anote, participe, tenha suas dúvidas ali para ter sua discussão, tá? Não terceirize o seu aprendizado, não deixe ali o seu cérebro se acomodar e achar que você está gravando tudo, certo? Além disso, como eu já falei, são muitas informações. Para um fisioterapeuta intensivista, né, para você trabalhar com pacientes críticos, você precisa saber anatomia, fisiologia, você precisa saber os testes para a avaliação desse paciente, testes e escalas de avaliação, escala de coma de Glasgow, escala de sedação, Reis e Hansen. Você precisa saber o teste de cooperação, você precisa saber quais são as escalas para avaliar a dor do seu paciente, você precisa saber como que avalia a percepção do esforço do seu paciente, você precisa saber as fórmulas para avaliar a mecânica respiratória, como que se avalia a complacência, a resistência. Você precisa saber sobre raio-x, né, exames de imagem, exames complementares, raio-x, tomografia de tórax, exames laboratoriais, então, interpretação de exames laboratoriais, você precisa saber, isso tudo é a quantidade de informação que você precisa saber para atender um paciente crítico, tá? Você vai precisar saber um pouco também sobre farmacologia, tá? A interação medicamentosa e quais são os principais fármacos utilizados na UTI ou em pacientes críticos. Por exemplo, os sedativos, né? Você tem que entender sobre sedação, sobre analgésicos, sobre bloqueadores neuromuscular. Você precisa entender sobre droga vasoativa. Quais são as principais drogas vasoativas utilizadas na UTI? Para que elas servem, né? Eu tenho droga vasoativa para baixar a pressão arterial, droga vasoativa para cair a pressão arterial. Então, quando que o paciente está utilizando um, quando ele vai utilizar o outro? O fato de eu saber que esse paciente está usando droga vasoativa, o que isso vai repercutir no meu atendimento? Então, isso tudo você precisa saber. Você precisa saber ventilação mecânica, princípios básicos da ventilação mecânica, o que é uma ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Você precisa saber quais são os modos ventilatórios, você precisa saber quais são os ajustes, conhecer também assincronias, como corrigir assincronias, estratégias ventilatórias em pacientes, né, em perfis de paciente específico, como DPOC, asma, SDRA, neurocríticos, cardíacos. Então, isso tudo de ventilação mecânica você precisa saber. Mobilização precoce, sobre critérios de segurança para mobilização precoce, eu fiz uma live sobre isso nessa semana. Você precisa saber conhecer os protocolos de mobilização precoce e saber qual deles consegue se adaptar ou você fazer adaptações para inserir esse protocolo na sua unidade, né, onde você trabalha, na instituição onde você trabalha. Você precisa saber sobre exercício físico, prescrição de exercício físico, porque tem paciente crítico que não necessariamente está ali
na ventilação mecânica invasiva, não necessariamente é um paciente com droga vasoativa sedada, é um paciente que ele está, sim, grave, e que naquele momento ele precisa de um condicionamento, né, aeróbico, que você precisa trabalhar com ele. Então, você precisa prescrever um exercício físico para o condicionamento, para o fortalecimento, para a flexibilidade, para a manutenção de amplitude. Qual é o seu objetivo? Então, isso você também precisa saber, esses exercícios físicos. Então, é por isso que muita gente fala assim, Cíntia, é muita coisa, né? É muita coisa que eu preciso aprender. Como que eu vou fazer para organizar tudo isso? Então, sim, tá? Conheço muitos fisioterapeutas que vão atender paciente crítico e não sabem como fazer a escala de Glasgow, não sabem o que é o RAIS, não sabem avaliar. Aí eu pergunto para você, você consegue atender um paciente sem saber de tudo isso? Consegue atender. Mas o seu atendimento não vai ser um atendimento bom. O seu atendimento não vai ser um atendimento individualizado. O seu paciente não vai evoluir. Não vai evoluir, pode ter certeza disso. O seu paciente não vai evoluir. Porque se você não sabe lidar com tudo isso que eu te falei, isso significa que saber elaborar um plano de tratamento para o seu paciente. Você vai fazer as mesmas coisas e o seu paciente não vai progredir, né? Não vai progredir. É a mesma coisa você ir para academia, né? Quando a gente vai para academia, a gente muda o nosso plano, né? O nosso treino a cada mês, dependendo, né? A cada mês, a cada 15 dias, a gente muda o plano. Porque senão a gente não progride, não evolui. Então, aumenta a carga, aumenta a série, troca o exercício. Então, se você não sabe avaliar essas coisas, se você não leva em consideração essas coisas que eu falei para você, o seu atendimento, a qualidade do seu atendimento não é boa, tá? A qualidade do seu atendimento não é boa. Se você não leva em consideração esses fatores, a qualidade do seu atendimento não é boa. Então, que isso fique claro para vocês, estou sendo bem sincera. Mas não é tarde, tá? Você pode aprender tudo isso, basta você se organizar, tá? Ó, Cintia, eu comecei na UTI agora e eu quero muito aprender, né? Teve agora essa pandemia e eu quero muito organizar meus estudos, eu quero aprender, né? Quem viu aqui a live de mentoria com uma seguidora nossa, a Malena, ela era uma fisioterapeuta da área de traumato, tá? Ela não era da área de fisioterapia, da fisioterapia intensiva, fisioterapia respiratória, ela não era dessa área. E aí, o que aconteceu? Foi chamada para ficar na linha de frente e ela foi para UTI. Fisioterapeuta em traumato, ela, não, eu vou ajudar, eu quero ajudar, eu vou aprender, eu vou me esforçar. E aí, o que aconteceu? Ela aprendeu, correu atrás, ela ficou 6 meses da UTI e a gente fez a mentoria, eu fiz a mentoria com ela, e o raciocínio dela é muito bom em relação à sincronia, a sincronia paciente-ventilador, ao raciocínio que ela tem, o modo de pensar, o raciocínio clínico. Então, foi como eu falei para ela, né? Ela conseguiu desenvolver esse raciocínio. O fisioterapeuta, ele precisa ter esse raciocínio clínico, tá? Então, ele precisa saber tudo isso. Claro que 6 meses é pouco, é muita informação. Você precisa entender, mas assim, para o raciocínio que ela tinha, um fisioterapeuta de traumato-ortopedia, não desmerecendo o profissional, que eu sei que traumato-ortopedia também requer muito estudo, mas a fisioterapia intensiva no paciente crítico, ela aborda todos os sistemas, né? Não é só traumato. Como eu falei no começo, é relacionar cardio, pulmonar, neuro, renal, hepático. A gente trabalha com tudo isso, porque tudo isso vai repercutir no nosso paciente. Então, o que acontece? Ela conseguiu, né? Claro que junto da prática, essa teoria, a prática e a teoria, elas vão somar. Mas o que eu confesso para você, o ideal é que você primeiro tenha uma base teórica, construa essa base teórica com conhecimento, e aí sim depois você vai para a prática. Porque sabe o que pode acontecer se você for para a prática direto? Você vai aprender muitos vícios,
você vai ser um profissional técnico, igual a nossa live de ontem que eu falei sobre aspiração. Você não vai saber por que você entra com vácuo fechado, vácuo aberto, você não vai saber quanto tempo você aspira, se pré-oxigena, se não. Você vai simplesmente, eu aprendi que tem que pré-oxigenar. Eu aprendi que tem que fechar o vácuo. Eu aprendi que tem que esperar 2 minutos. E aí, se eu te pergunto, por que você entra com vácuo fechado? Por que você escolheu o número dessa sonda? Você não sabe me responder. Isso é a maior prova de que você aprendeu o quê? A técnica. Aprendeu o raciocínio clínico por trás da técnica, que é o que um profissional de nível superior, que é um profissional que lida com pacientes críticos, que precisa de uma visão sistêmica, integral, sistêmica, o nosso atendimento é esse, precisa saber, tá? Então, assim, não fica pulando de galho em galho, não fica estudando uma coisa, depois pula para outra, depois pula para outra, tá? Se você não compreende o assunto, outra dica, que os meus alunos costumam pecar muito, eu ensino uma vez e depois eles não tocam mais naquele material. Então, não é assim, tá bom? Você precisa revisar, você precisa visitar aquele conteúdo novamente, pelo menos uma vez por semana, tá? Pelo menos. Ou então você pode fazer revisão a cada 72 horas. Então, você montar o seu cronograma de revisão, porque você vai esquecer, tá? O que você não fica constantemente estudando e avaliando, você vai esquecer. Muita gente fala, ventilação mecânica é muita informação, é muita coisa. É muita coisa. Mas se você estuda, se você anota, revisa, está sempre revisando esse conteúdo, você não vai esquecer, tá? Então, revise o assunto, compreenda bem o assunto, assista videoaulas, faça leitura, revise, faça resumo, faça mapa mental, mas certifique-se de que você conseguiu compreender, tá? A diferença de compreender é que você pegou aquele assunto, você entendeu e você consegue explicar esse assunto. Então, significa que você compreendeu, tá? Então, você precisa compreender. Então, outra coisa, faça cursos que relacionam tudo, tá? Não vai fazer... tem gente, se na sua cidade não tem, se não tem em algum lugar, mas assim, evita estar fazendo o curso pingado, né? Olha, raio-x, avaliação do paciente crítico, mobilização precoce, porque pode ser, tem pessoas que conseguem, mas tem pessoas que não conseguem, que aprendem ali, naquele momento, gasometria, e aí quando chega no paciente, lá na hora da prática, aí pega uma gasometria, não sabe relacionar a gasometria com a clínica do paciente, não sabe corrigir na ventilação mecânica, porque aprendeu só ali, naquele curso, ali naquele formato, que não trouxe uma visão para a prática clínica, que não te ensinou o que você tinha que fazer com aquele papel, o que você tinha que fazer no ventilador, entendeu? Então, evite aí fazer cursos soltos, sempre pesquise muito o conteúdo programático dos cursos que você faz, né? Verifique se quem está ministrando esse curso, se tem experiência, tá? Na prática, porque tem muita gente aí que dá o curso, né? Gasometria, ventilação mecânica, e é só o professor de sala de aula, né? Então, assim, tenta sempre pegar alguém que está na prática, que está no campo de batalha, porque esse tipo de profissional, ele vai saber te passar o pulo do gato. Ele vai saber te passar o que acontece na prática. Por exemplo, acho que foi na live da semana passada, sobre intercorrências, eu falei sobre a falta de energia numa UTI, né? Isso eu sempre vou falar, porque isso ficou muito marcado, né, para os meus alunos. A energia foi embora e elas não sabiam o que fazer. Ambas estão na pós-graduação de terapia intensiva. Só que a luz foi embora, elas não sabiam o que fazer. Elas não sabiam que tinham que olhar os ventiladores, porque pode ser que tem ventilador que desligue, tem ventilador que não funciona, tem ventilador que para, tem ventilador que fica na bateria, às vezes o gerador não entra, é aquela confusão. Então, sempre você precisa checar. E aí teve um ventilador que ele estava funcionando a bateria, e a luz foi embora, o gerador não entrou, e o ventilador desligou e estava no paciente. Aí foi aquela correria, todo mundo para ambusar o paciente, desliga, conecta, troca ventilador, aquela confusão. Até que depois de todo esse estresse que aconteceu, elas aprenderam que quando a luz vai embora, é preciso checar todos os ventiladores. Isso você não aprende numa aula em sala de aula, na teoria,
Você não aprende com um fisioterapeuta que está lá ministrando um curso para você, que não tem vivência prática, que não atua na UTI, que não tem esse olhar prático, que não tem esse olhar da docência, e muito também disso. Procure um profissional, quando você for fazer um curso relacionado à área de intensiva, procure um profissional que tanto tem experiência com docência, quanto tem experiência na prática clínica. Sente, mas é muito difícil. É difícil, mas essas especificidades aumentam a qualidade do ensino e aumentam a qualidade do seu aprendizado, tá bom? Então, essas informações que eu estou te dando aqui são informações valiosas antes de você escolher um curso. Não escolha um curso só pela carga horária. Se o que de fato você quer é trabalhar na terapia intensiva, atender pacientes críticos, seja numa emergência, seja no home care, então se o que você quer é trabalhar com isso, você precisa fazer cursos voltados para esse olhar da prática clínica. Ai, Cíntia, mas então só tem que ser curso presencial, curso da prática? Nem sempre, tá? Tem cursos online que conseguem, sim, te ajudar a entender. E muito mais. Às vezes você está numa sala de aula, o professor está lá, bota lá no telão, você está lá longe. Agora, curso online, às vezes tem um curso online que está a tela do ventilador aqui na sua frente, ó, você vai fazer assim, você aperta aqui, coisa que talvez nem no presencial ali você não conseguia enxergar com uma turma, com um monte de gente, porque é como se fosse uma aula só para você. Você já pensou nisso? Né? Que muitas vezes um curso online ali no seu celular, você está olhando de cara ali no ventilador e o professor está falando direto com você, e você está olhando e ajustando aqui no ventilador, ou então no simulador e ajustando. Então, e enquanto que no presencial tem uma turma, um monte de gente, às vezes você fica lá atrás, assim, querendo olhar e se espreme para ver. Professor, repete, professor, eu não ouvi, professor. Eu sei porque eu já dei aula em pós-graduação, em cursos e outros lugares, eu sei como que é. Então, essa é a dica que eu dou para você quando você for fazer um curso, tá? Não tenha essa mentalidade de que curso online não é bom para aprender, tá? Isso aí ficou no passado. A Covid-19 veio aqui para mostrar para a gente que o online, ele é sim eficaz. A minha filha, por exemplo, ficou afastada, né? Ela tem 6 anos, ela está na escolinha. E assim, o aprendizado dela foi muito bom, ela estava lá todos os dias online e foi muito bom. Então, eu tinha esse pensamento também de que online não era bom, de que online não tinha aquele negócio de estar perto do professor, de ter aquela coisa, tudo ilusão, né? Tudo ilusão. Inclusive, no final do ano, eu falei para a professora, eu disse, olha, eu confesso que eu fiquei apreensiva, mas depois, assim, foi muito bom, né? Não senti que foi um ano perdido. Então, mude esse seu pensamento. Se você tem esse preconceito aí também com o curso online, revise esse seu pensamento aí, porque com certeza tem muito curso online aí que é muito melhor do que curso presencial, isso que eu estou lhe falando. Certo? Não estude conteúdo fragmentado, tá? Igual como você aprende na faculdade. Na faculdade a gente aprende ainda muito fragmentado, né? Como eu falei no começo, cardio, pneumo, neuro, fisiologia lá na frente, a anatomia lá no primeiro período. Agora, tem algumas grades que estão começando a correlacionar as áreas, né, as habilidades. Tem algumas grades que estão assim, porém, essas grades que estão correlacionando com habilidades e correlacionando as disciplinas, a carga horária é reduzida e a quantidade de informação é enorme e não consegue passar todo o conteúdo. Então, também tenha cuidado com isso daí. Então, cuidado com a informação fragmentada, informação solta, dá a impressão de que está tudo bagunçado, né? Dá a impressão de que não tem uma sequência. Eu sou uma pessoa muito metódica, né? Eu gosto das coisas assim muito na ordem, de um passo a passo, eu gosto muito de uma sequência. Olha, primeiro nós vamos fazer isso aqui, depois nós vamos fazer isso aqui, depois nós vamos fazer isso. Eu acredito que a organização, tanto da informação quanto do seu atendimento, e você aprender o seu atendimento numa ordem de como você vai fazer, isso te ajuda a aprender, te ajuda a otimizar o seu atendimento, te ajuda a se organizar, tá? Então, evite esse conteúdo fragmentado, tá? E sempre anote, toda vez que você estiver num curso, fazendo aula, tenha as suas anotações, tá? Preste atenção, tire as suas dúvidas,
E outra coisa, pare de arranjar desculpa, tá? Ah, eu não tenho tempo para fazer aquele curso, eu não tenho dinheiro, tem a minha família, é o meu marido, é a minha avó, é meu papagaio. Não. Veja bem agora o que eu vou lhe falar. Se a sua prioridade é ser um profissional de referência em pacientes críticos, se a sua prioridade é conquistar o seu sonho de trabalhar na UTI, de ter um emprego, de ser fisioterapeuta intensivista, sabe? Você fecha os olhos, igual como eu sonhei um dia, e hoje eu sou assim, hoje eu sou uma profissional realizada na minha carreira, e eu antigamente eu fechava os olhos, nossa, eu quero trabalhar um dia numa UTI, eu quero, né, pensava nisso. Se você pensa nisso, essa é a sua prioridade, tá? Foque nisso, não invente desculpas. Quem quer, dá um jeito, tá? Se é isso que você quer, corra atrás. Não tem informação demais, não tenho dinheiro, não tenho tempo, meu pai não quer, minha mãe não deixa, meu cachorro não pode. Não tem isso. Pare agora de inventar desculpas e comece a correr atrás, tá bom? Outra coisa, cuidado com as informações que você não revisa. Então, você vai aprendendo, você vai estudando, estudei fisiologia, deixei lá, a anatomia, deixei lá. Cuidado para aquilo ali não virar uma bola de neve, tá? Cuidado para aquele assunto não ir se acumulando e depois você não conseguir revisar. Então, faça igual na época do seu colegial, na época da faculdade, que você tinha o quê? Os horários. Lembra que a gente tinha horário lá? Português, matemática, geografia, não sei o quê. Faça a mesma coisa. Organize o seu atendimento na sua grade de horários e coloque, hoje eu vou estudar fisiologia, hoje é ventilação mecânica, hoje é pneumo, hoje é anatomia. E aí separe, por exemplo, quanto tempo você vai estudar? Você vai estudar 1 hora por dia? Separe 40 minutos para conteúdo novo, 10 minutos para revisão do conteúdo da semana passada, tá bom? Você pode fazer isso, então você precisa organizar os seus estudos. Para você ser um fisioterapeuta intensivista, dar uma boa assistência para o seu paciente, você precisa estudar, tá? Até hoje eu estudo, então, se você não gosta de estudar, não quer estudar, então, essa área não é para você, e eu acredito que muitas outras áreas também requer estudo constante, leitura de artigo científico, leitura de livros, leitura e estudo de caso, tudo isso você vai precisar, tá bom? Então, faça isso. Eu falei logo mais cedo aí em tudo que você precisa aprender para atender o seu paciente crítico. Então, é só você organizar na sua grade de horários, tá? Então, já falei para você montar o seu cronograma de estudos, fazer os cursos, ter sempre uma visão sistêmica do atendimento na UTI, tá? Do paciente crítico. Assista videoaulas, utilize o Google como seu melhor amigo, digite lá, como eu falei ontem, aspiração endotraqueal, digite lá, aspiração endotraqueal. Vídeo, né? Vai aparecer a aula. Ventilação mecânica, coloque lá, ajustando a FO2 da ventilação mecânica, montando um ventilador mecânico, calibrando o ventilador, tudo digita lá no YouTube, no Google, e você vai ver como que faz, tá? Tem muitos vídeos gratuitos que você pode aprender também, tá? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver, tarará. Então é isso. Faça resumos, pegue suas anotações, grife, faça mapas mentais, faça estudo dirigido, elabore um cronograma de estudo e de revisões, certo? Assim, confesso para você que o seu estudo e o seu aprendizado vai melhorar muito, tá? Então, eu acredito que nessa jornada toda da sua carreira de fisioterapeuta intensivista, de fisioterapeuta referência em pacientes, no atendimento de pacientes críticos, requer muito mais esforço seu do que da graduação, da especialização, enfim, de um curso, certo? Requer muito mais da sua parte, do seu comprometimento, do que, de fato, do professor, como eu já falei das outras coisas. Então, você precisa se comprometer com o seu futuro, com a sua carreira profissional. É isso que você quer, é isso que vai te dar liberdade, é isso que vai te gerar renda, é isso que vai trazer qualidade de vida para você e para sua família. Então, não inventa desculpas, tá?
começa a estudar agora, arregaça as mangas aí, o quanto de oportunidade está aparecendo, principalmente por conta agora da pandemia da Covid-19, né? Muitos fisioterapeutas agora, de fato, nós estamos mostrando o nosso lugar e eu quero de verdade que todos os profissionais chamados, que eles mostrem o que o fisioterapeuta é capaz de fazer com o paciente. O que muito me preocupa são colegas que ainda não têm tanta experiência e que não fazem, né, não atingem todo o potencial de um fisioterapeuta, expert ali em pacientes críticos. Então, assim, se você resolveu atuar na linha de frente, se você resolveu encarar esse desafio, que é atender os pacientes COVID, porém você não tem muita experiência, se você ainda não tem muito conhecimento, não use isso como desculpa. Corra atrás, estude, porque sim, você pode conseguir aprender muito, elevar a qualidade da sua assistência, associando sempre a teoria à prática, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, tá? Eu espero aí ter ajudado. Esse foi um conteúdo um pouco diferente, mas muito importante, porque eu acredito que sem essa base, essa informação, você não vai conseguir atender o seu paciente. Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho antes, tá? Que é a sua cabeça, o seu planejamento e a organização do seu estudo, quais são as disciplinas que você vai precisar saber para você poder atender o seu paciente da melhor forma, tá bom? Nada de dúvidas, vou abrir aqui os comentários, coloquem aí os comentários para mim, se é isso mesmo que vocês já estavam estudando, se vocês estavam vendo isso, se era assim que vocês estavam fazendo, se vocês têm dificuldades com o conteúdo, escreve aí para mim no comentário aí, deixa um comentário no chat, coloca alguma coisa aí para mim. Caso contrário, finalizo essa live. Não esqueça que a gente tem aí, segunda-feira começa a nossa Masterclass, Atendimento com Segurança 2.0, tá? Eu espero você lá, eu vou te mostrar como que você vai se tornar um fisioterapeuta referência em atendimento de pacientes críticos, tá bom? Quando eu digo pacientes críticos, é você conseguir atender qualquer paciente, tá? Qualquer paciente, paciente de home care, paciente de emergência, paciente da UTI, você vai conseguir atender esse paciente. Então, eu te espero lá. Segunda-feira começa a nossa Masterclass, tá bom? Um grande abraço, um bom final de semana e tchau, tchau.